depois para enviar para o pessoal da enfermagem. Bom, então a gente pode ir começando. Essa aula vai ficar gravada, quem entrar depois pode assistir a aula. Então, meu nome é Fabrício, eu vou dar a parte de biologia e nós vamos começar, então, dando um panorama sobre o mundo dos vírus. Tá? Bom, aqui nós temos, então, a árvore da vida. Se a gente reparar que tem todos os filos, dividido entre os 3 grandes reinos, aqui, eucária, árquea e bactéria, mas a gente não observa os vírus aqui. E aí a primeira pergunta é por que eles não fazem parte da árvore da vida? E não fazem, aqui está entre aspas. O motivo é que eles não são considerados vivos. Ou a gente muda essa denominação de vida, está relacionada com a capacidade de autorreplicação. Os vírus, eles não têm isso, eles precisam de hospedeiro para se multiplicar. Mas, de maneira indireta, eles estão aqui infectando todos esses filos, nesses 3 reinos. Isso faz com que os vírus sejam os seres mais abundantes do planeta. Então, esse é um ponto importante. São seres microscópicos. Se a gente tivesse uma visão microscópica, provavelmente a gente ia ver vírus em todo lugar. Então, a gente está a todo momento em contato com esses vírus. E por que nós não ficamos doentes, então? Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, graças ao nosso sistema imune. Segundo, porque a gente vai ver que uma das características dos vírus é serem espécie específica. Então, boa parte desses vírus que estão espalhados aí, eles, felizmente, não infectam o homem. Então, como eu falei, os vírus, eles são seres mais abundantes do planeta, eles infectam todas as formas de vida. Aqui, por exemplo, nós temos as bactérias aqui, e nós temos os bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Esses vírus, eles têm uma importância muito grande na manutenção do nosso microbioma. Então, cada vez mais tem pesquisas mostrando que o perfil desse nosso microbioma, ele está relacionado, por exemplo, com a nossa facilidade de emagrecer ou engordar. Ele está relacionado até mesmo com o nosso senso de humor, com nossos sentimentos. Então, eles já viram que pessoas que têm depressão, por exemplo, eles têm um perfil de microbioma diferente de pessoas saudáveis. Nós temos aqui uma ameba, a gente vai ver que os vírus gigantes são vírus importantes que foram descobertos nos últimos 20 anos e foram descobertos em amebas. Nós vamos explorar um pouco isso. Vírus que infectam peixes, aves. Nesse momento, por exemplo, há uma grande preocupação em relação ao vírus H5N1, sobre a possibilidade dele infectar o homem. Ele está sendo detectado, por exemplo, em vários rebanhos bovinos, na América do Norte. Inclusive, há uma discussão se o vírus pode ser transmitido pelo leite ou não. Então, a gente tem que lembrar que o leite ele passa por um processo de pasteurização e esse processo inativa o vírus. Então, é seguro beber leite mesmo que os animais estejam infectados com H5N1. Claro que quem toma leite cru, mas mesmo assim, esse leite cru, esse vírus, ele é transmitido de forma respiratória e a gente vai estar ingerindo. Mesmo assim, embora exista essa possibilidade, é mais difícil. Mas é claro que a gente não deve tomar leite cru. Bom, nós também temos vírus que infectam plantas. O Brasil é um grande produtor de grãos e a virologia vegetal é um ramo muito importante. Eu tenho muitos amigos que trabalham com virologia de plantas. A gente tem aqui o Cerrado brasileiro, nós somos um dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. Então, a virologia vegetal tem uma importância muito grande.
E outros hospedeiros aqui, né, o morcego, né, a gente tem que lembrar que recentemente a gente passou por uma pandemia, né, o SARS-CoV-2, a origem dele é em morcego, e a gente vive um grande surto de dengue, né, morreram mais gaúchos de dengue do que nos últimos 2 anos, o Rio Grande do Sul vem tendo recorde de casos e essa chuvarada, por exemplo, ela facilita, né, a proliferação de mosquito. E é muito difícil de controlar vírus que são infectados por mosquito, porque o mosquito está muito bem adaptado às condições de vida do homem. Então, esse é um problema que tende a aumentar. Né? Mais recentemente, nós tivemos casos de encefalite equina, né? Também é uma doença, né, que pode afetar o homem, ela também é transmitida por mosquito, geralmente o vírus ele tem um ciclo preservado na natureza, mas eventualmente ele pode picar animais como equinos, né, e causar morte desses animais e também pode ser transmitido para o homem. É uma doença muito séria, com muitos casos na Argentina e alguns casos já no Rio Grande do Sul, e tudo isso está relacionado com a adaptação desse mosquito, a proximidade desse mosquito, né, com animais e o ser humano. Né? Então, há uma tendência, né, que as doenças transmitidas por vetores, né, elas aumentem, né, com esse aquecimento global. Bom, como eu mencionei, nós comemos e respiramos vírus a todo momento, né? Se a gente pensar que 1 grama de folha de alface tem cerca de 10 na 7 vírus, né? E será que a gente não fica doente, né, quando a gente come um x-salada, né? Por aquele motivo que eu já mencionei, os vírus, na sua maioria, eles são espécies específicos, né? Vírus de alface não infecta o humano. Até para ele conseguir infectar o alface, ele precisa de um determinado receptor que só vai ter lá na folha de alface. Então, essa especificidade é uma característica muito importante dos vírus, né? E nós também respiramos vírus, né? Então, quando uma pessoa espirra, sai perdigotos e gotículas, cada uma dessas gotículas podem conter centenas de milhares de partículas virais, né? E daí a importância da gente usar máscara. Bom, nós carregamos genomas virais como parte do nosso próprio genoma. Em 2001 foi realizado o sequenciamento do genoma humano e eles observaram, né, que 8,3% do nosso genoma é composto de traços de infecções virais. Como é que eles conseguiram detectar isso, né? Através, né, da descoberta dessa sequência, né, de genes virais, aqui especificamente o GAG, o INV, né, de retrovírus endógenos. Esses vírus eles infectaram nossos antepassados, né, e foram sendo transmitidos de geração em geração, e isso foi sendo acumulado ao longo do tempo, né? Isso significa, então, né, que essa infecção, né, então, em cada uma dessas nossas células, nós temos sequências virais no nosso genoma, que são traços de infecções que ocorreram há milhares de anos, né? E a gente vai, né, transmitir esses vírus também para os nossos descendentes. Além disso, né, a gente pode estar infectado com vários vírus nesse momento, né? Alguns vírus, como os herpes vírus, eles fazem latência. A infecção latente é uma forma de infecção no qual o vírus ele permanece, né, latente no organismo, né? Especificamente os herpes vírus, os alfa herpes vírus, né, eles fazem latência em gânglios trigêmeos, né, no nosso sistema nervoso central. E uma vez que a gente se infecta com esse vírus, a gente permanece com ele por toda a vida. Um exemplo, né, é o vírus da varicela, a catapora, né? Então, quem teve catapora na infância, como é o meu caso, por exemplo, carrega, né, no seu gânglio trigêmeo o vírus varicela zoster, né, o herpes vírus humano tipo 3, que pode ser reativado, né? Isso geralmente acontece em pessoas idosas devido à baixa imunidade e pode causar o zoster. Bom, além disso, até hoje a gente só conseguiu erradicar um vírus, né, que é o vírus da varíola humana, né? Por que será que a gente conseguiu erradicar o vírus da varíola humana, ou melhor, por que até hoje a gente conseguiu erradicar só esse vírus? Que característica que o vírus da varíola humana tem que possibilitou a sua erradicação? Sem dúvida que o fato de ter uma vacina é importante, uma vacina eficaz, mas a gente tem vacina contra muitos vírus, inclusive
contra a influenza, né? Agora nós temos vacina contra a dengue, mas só ter a vacina não é suficiente, né? Uma coisa que facilitou a erradicação do vírus da varíola é o fato, né, do vírus ter um único hospedeiro, que é o ser humano. Então, isso facilita muito, né? Se a gente pensar dessa mesma maneira, né, o vírus influenza, que é um vírus que tem muitos hospedeiros, dificilmente a gente nunca vai conseguir erradicar esse vírus, né? O reservatório dele principal são aves e eles podem infectar outros animais, incluindo nós humanos. Então, a varíola, a gente conseguiu isso porque a gente tem uma vacina eficiente, ele, o único hospedeiro é humano, e ele também só tem um tipo de vírus, ele não muta muito, é um vírus que tem um genoma bastante constante, ele sofre recombinações, mas isso não gera grandes mudanças. Então, esses três fatores fizeram com que a gente conseguisse, né, erradicar a varíola, né? É claro que ela ainda continua sendo uma ameaça terrorista, né, porque como a gente erradicou o vírus, ninguém tem imunidade contra esse vírus. Então, se a gente tiver uma pandemia, né, provocada por varíola, a gente pode, então, ter um grande surto, né, porque ninguém tem anticorpos, né, teria que desenvolver uma vacina, vacinar as pessoas, então, por isso que o medo, né, dessa ameaça terrorista, ele persiste. Bom, mais recentemente, né, em 2022, nós tivemos, então, um surto, né, de um novo vírus, que é o monkeypox, também um poxvírus, assim como o vírus da varíola, mas é um vírus que, inicialmente, embora ele tenha o nome de monkeypox, porque ele foi isolado no primata, né, a origem dele são pequenos roedores, né? Então, novamente, mais um caso de um vírus, né, que vive em equilíbrio, né, lá na natureza, e à medida que o homem se aproxima desses animais, caça esses animais, favorece esse processo de spillover, né? Spillover é a transmissão, né? Essa transmissão de vírus, né? Essa primeira transmissão de vírus, né? Que estão em equilíbrio na natureza e estão fazendo, né, esse transbordamento, né? A tradução seria algo como que transbordamento, no sentido que ele passa de uma espécie para uma nova espécie, né? E se perpetua nessa nova espécie. Isso aconteceu com o monkeypox, aconteceu com o SARS-CoV-2 e muitos dos vírus que infectam o humano, né, eles são frutos de spillover. Né? Esse termo eu sei que é novo para vocês, né? Muito provavelmente vocês já ouviram falar de zoonose. Então, toda doença transmitida de animais para humanos é uma zoonose, mas aqui a gente está falando de um termo que ele é mais amplo que o termo da zoonose e se refere a essa primeira passagem de um vírus que está em equilíbrio lá na natureza para o ser humano. Né? Isso faz parte da evolução do vírus, né? De buscar novos hospedeiros. Bom, falando, né, desse processo de spillover, o SARS-CoV-2 também foi fruto desse processo, né? Ele começou lá, né, ele infectava inicialmente morcegos, ele passou por um hospedeiro intermediário, muito provavelmente pangolim, e algum outro mamífero, como gato civeto, e se adaptou ao hospedeiro e passou a infectar o homem, né? E ao longo, né, do desenvolvimento da pandemia, a gente viu esse vírus se espalhar por todo o mundo. Né? Uma das coisas que a gente fez para acompanhar a evolução do vírus e continua fazendo é sequenciar o genoma e determinar mudanças, mutações nesse genoma. Né? Entre os genes, né, as proteínas sintetizadas e expressas por esse vírus, uma delas tem uma importância muito grande, que é a proteína da spike, que é a proteína viral que se liga ao receptor humano. Né? Então, em determinado momento, houve uma mutação nessa proteína spike, na posição de 614 da proteína, onde houve uma troca de aminoácido. E a gente pode observar aqui nesse gráfico que essa troca, né, ela se perpetuou nessa população viral. Por que ela, né, na verdade, ela se perpetuou? Passou a se replicar ou infectar a célula com mais facilidade e, portanto, essa mutação ela foi incorporada, né, no genoma viral. Então, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento com todos os vírus. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso e a chance da gente ser surpreendido, né, por um novo vírus e uma nova pandemia
ela ainda existe. Embora a gente tenha melhorado, né, nossas condições de diagnóstico, né, um pouco na pandemia, a gente ainda está longe de estar salvo, né, de um vírus pandêmico. Bom, essa variante ela surgiu, né, a Ômicron, né, na verdade, nesse momento da pandemia, a gente tem subvariantes da Ômicron. A Ômicron surgiu lá na África e se espalhou rapidamente pelo mundo, né? Ela tem várias subvariantes, linhagens descendentes, que infectou praticamente todo mundo, né? Então, dada a esse grande número de mutações, né, quando a gente olha, então, para essa proteína spike, e compara, por exemplo, né, as mutações nessa proteína em comparação à variante Delta, a gente vê que a Omicron tem mais mutações. E isso favorece, então, o escape do sistema imune. Então, é importante a gente acompanhar a evolução do vírus para ver até que ponto isso pode acontecer, se pode ter um escape vacinal, né, se a vacina ela precisa ser atualizada. Então, a gente precisa continuar, né, estudar esses vírus de maneira contínua. E durante a pandemia também aconteceu algo muito interessante, que foi a ocorrência, né, de hepatite fulminante, né, em crianças, né? Isso chamou muita atenção da comunidade médica, porque primeiro que não é comum acontecer hepatite em crianças, né? O fígado, nosso fígado, ele tem uma característica que é a capacidade de regeneração, né? E, né, a gente pode, inclusive, né, ele tem uma capacidade de se regenerar em até 75%. Então, geralmente, quem vai desenvolver uma hepatite é uma pessoa adulta, né? Geralmente, pessoas que bebem muito, que podem ter cirrose, e geralmente ainda é porque isso é agravado por alguma hepatite viral e tal. Mas como, então, que estavam acontecendo hepatite em crianças, né, de até 5 anos? Né? Algumas dessas crianças precisaram de transplantes, algumas delas morreram, né? E isso colocou todo mundo em alerta, né? E qual que é o papel da pandemia nesse processo, né? Então, se falou muito, né, da questão que podia, o SARS-CoV-2 podia estar envolvido, e depois, ao fazer, né, o diagnóstico nessas crianças que tiveram hepatite, eles viram que o SARS-CoV-2 nem estava presente, nem sempre estava presente. Mas tinha a presença de outros 2 vírus, né? Um deles é um vírus bastante conhecido, que é um parvovírus, é um vírus pequeno, muito resistente no ambiente. É um parvovírus adeno associado, né? Porque ele é um vírus defectivo, ele não consegue replicar sozinho, ele precisa geralmente de outro vírus, então ele pega carona com o adenovírus ou herpes vírus, então por isso que ele é chamado de adeno associado, e o herpes vírus tipo 6, que é um vírus que causa rosela. Então, esses 2 vírus juntos, eles infectaram, então, essas crianças e causaram, então, essa hepatite fulminante. Mas qual que é o papel da pandemia nesse processo? O papel da pandemia nesse processo é o seguinte: essas crianças, elas, né, houve lockdown, fechamento de creches e escolas, né, e essas crianças ficaram em casas. Quando elas retornaram, né, para a creche, elas foram expostas a todos esses vírus de uma vez. E permitiu, então, esse processo de superinfecção que culminou com a ocorrência de hepatite fulminante, né? Então, isso para nós deixa claro, né, que uma mudança no ambiente pode acarretar, então, né, numa transmissão de um vírus e de uma nova epidemia, né? Isso a gente pode aplicar, por exemplo, né, para o pessoal da zootecnia. A gente pode pensar se a gente trocar os animais de um potreiro, se a gente trocar a alimentação desses animais, se a gente misturar esses animais com espécies diferentes. E o pessoal da enfermagem, que essa aula eu vou utilizar para isso também, a gente tem que pensar se houve uma mudança no hospital, né, se há uma nova ala de pacientes, né, se está acontecendo uma epidemia de algum vírus que está favorecendo, né, a ocorrência de co-infecções. Então, essas mudanças no ambiente, elas podem se apresentar de muitas maneiras diferentes. Bom, mas aqui hoje, né, eu não quero falar só de vírus patogênico, né? Na verdade, a grande maioria dos vírus,
eles não causam danos, né? E eu trouxe dois exemplos aqui. Um deles é o vírus chamado vírus da tolerância termal da curvulária. A curvulária protuberata é um fungo que infecta as raízes dessa planta de Cantharium lanuginosa. Essa planta ela vive em solos aquecidos, lá no Parque de Yellowstone, né? Que é uma região vulcânica, tanto tem aqueles geysers, né, de água fervente, como também o solo ao redor dessas fontes de água quente, eles também ficam aquecidos, podem chegar a 55, 60 graus, e tem plantas que conseguem crescer nesse solo aquecido. Lá em 2007, uma pesquisadora, ela ficou intrincada com isso aí e começou a estudar como é que essas plantas conseguiam, né, resistir a essa alta temperatura, né? E ela descobriu, então, esse mutualismo triplo, né, entre um vírus, na verdade é um micovírus, né, que é um vírus que infecta fungo, um fungo que coloniza as raízes e essa planta. E como é que ela fez para provar isso? Ela fez um experimento muito simples. Ela cultivou essas plantas em vasos separados e colocou, então, esses vasos numa estufa a 55 graus, e ela viu somente, né, a planta que estava com a raiz colonizada com o fungo e o vírus que resistiu a essa alta temperatura, né? As plantas que não estavam colonizadas, elas não suportaram essa alta temperatura. Então, o que acontece na prática? Na verdade, esse vírus, ele codifica um gene que confere, então, essa resistência térmica, né, à planta, né? Vejam só o potencial biotecnológico, né, para isso, né? Se a gente está dizendo que a temperatura está aumentando, se a temperatura de fato, né, do Cerrado aumentar 2 graus, o Brasil pode deixar de ser esse superprodutor de grãos, e isso vai causar um impacto muito grande. Então, a gente pode usar esse conhecimento para fazer modificações nas plantas, né, para que elas suportem, então, esse aumento de temperatura. Bom, outro exemplo que eu trouxe aqui é da tulipa, né? A tulipa, inicialmente, ela tem uma cor única, né? Mas a tulipa que a gente conhece, geralmente, ela tem essa cor variada aqui, e isso, na verdade, é fruto da infecção de um vírus chamado Tulip Breaking Virus. Na verdade, o que ele faz é provocar a quebra dessa cor, né? E acaba não formando, então, um pigmento, né? Mas isso, na verdade, traz uma vantagem para a planta, porque ela acaba ficando mais atraente, né, para os polinizadores. E, além disso, né, esse vírus surgiu lá no Antigo Egito, e o homem, né, achou muito bonito essa tulipa com duas cores e começou a comercializar essa planta para o mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, ele também espalhou esse vírus por muito tempo, né? Então, quantos vírus, né, não são espalhados dessa forma, né? Se a gente pensar em cultivares, né, de plantas diferentes, quando a gente traz uma semente de um outro país, de uma outra região, a gente pode estar carregando um vírus, né? Então, a gente sempre tem que pensar nessas possibilidades. Bom, o objetivo da aula é apresentar a denominação, a classificação, os tipos de genoma e um pouco do que se conhece sobre a estrutura e a replicação viral. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui se o pessoal está presente aí na sala. Eu vi que entrou mais gente, está todo mundo conseguindo acompanhar. Tem alguma dúvida? Tá tudo certo, então tá bom. Obrigado, Beatriz. Logo mais eu faço a chamada de vocês. Então vamos voltar lá para a aula, então. Vocês estão vendo aí, né? Então, a gente vai falar sobre a denominação do vírus, a classificação, os tipos de genoma e um pouco de se conhece sobre a estrutura e a replicação viral. Eu vou fazer o seguinte, se alguém tiver algum problema aqui, como eu não estou vendo vocês aqui, vocês podem me enviar um WhatsApp aqui, ó, 98201-7022, tá? Se alguém tiver algum problema aí, me manda no WhatsApp que eu consigo falar, ô professor, sumiu a imagem aqui, a gente não está vendo alguma coisa desse tipo, que vocês conseguem se comunicar comigo aqui. Então, vamos lá. Então, continuando a aula, né? Então, essa aula está dividida, então, numa breve introdução, que a gente acabou de falar, né? Sobre a classificação e a estrutura viral,
as etapas da replicação viral e os tipos do genoma. Então, começando então com as definições sobre vírus, né? Bom, os vírus, eles são muito pequenos, né? Infecciosos, são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles dependem, então, de uma célula para poder se replicar. Já foram denominados como partículas químicas, né? Em alguns livros antigos, a gente pode ainda achar essa denominação. O fato é que eles necessitam de hospedeiro celular para se replicar, né? Se a gente compara, por exemplo, né, o tamanho dos vírus, né, a gente vai observar, por exemplo, olha o tamanho de um ribossomo. O ribossomo, ele tem em torno de 20 a 30 nanômetros. O vírus da poliomielite, ele tem esse tamanho. Eles são menores que nossas fibras musculares, aqui a miosina e a actina. E esse tamanho pequeno favorece, então, o deslocamento dele dentro do organismo. Olha só, a comparação de um fago, um bacteriófago, né, que é um vírus que infecta a bactéria em relação a Escherichia coli aqui, né? Então, o fago, ele é muito menor que a E. coli, né? Ele consegue se ligar aqui ao receptor celular e injetar o seu genoma para o interior da bactéria, e dessa maneira ele se replica, né? E inclusive, alguns fagos podem matar as bactérias. Bom, mas nem todos os vírus são pequenos. Lá no começo da aula, eu mostrei as amebas e falei que a gente tinha descoberto nas amebas, né, em 2003, né, uma descoberta relativamente nova, né, um pouco mais de 20 anos, os vírus gigantes. Né? A primeira pergunta é por que a gente demorou, né, tanto tempo, né, para descobrir, então, esses vírus gigantes, né? Isso está relacionado com a forma que a gente processa a amostra para detectar vírus. Então, geralmente, quando a gente quer procurar vírus de uma amostra clínica, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é filtrar essa amostra, né, por um filtro de 22, né, de 220 nanômetros. E quando a gente faz isso, a gente retém, né, a gente faz isso para reter bactérias e fungos e para não interferir nesse processo. E como esse vírus é um vírus gigante, ele acabava ficando retido nesse filtro. Então, por isso que levou muito tempo para se descobrir esse vírus, né? Eles infectam amebas, eles matam as amebas e eles têm um genoma que pode ser maior que o genoma de algumas bactérias, o genoma que pode ir a 2,8 milhões de pares de base, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Mycoplasma, que é uma bactéria intracelular, ela tem um genoma de cerca de 800 mil pares de base, né? Então, o genoma desse vírus chega a ser maior que o genoma de algumas bactérias. E nós temos, né, não sei se vocês já ouviram falar de vírus que infectam outro vírus, né? Esse vírus aqui é um virófago, na verdade, ele foi apelidado de Sputnik. O Sputnik, então, ele infecta o mimivírus. Na verdade, não é que ele, né, que ele viva dentro de outro vírus, na verdade. O que acontece é que ele vive dentro da ameba, né, e ele tem uma associação mutualística com essa ameba, o Sputnik. E quando o mimivírus vai infectar essa ameba, o Sputnik infecta e mata o mimivírus, impedindo, então, que o mimivírus mate a ameba, né? Então, isso é muito legal, né? Então, ele vem, de uma certa maneira, alterando o conceito sobre o que a gente conhece sobre os vírus. Outra descoberta legal foi esse fitovírus sibérico, que foi encontrado congelado numa região da Sibéria, onde esse gelo estava congelado há 30 mil anos, né? O mais impressionante é que esse vírus estava viável ainda, né? Há 30 mil anos atrás, na época dos mutantes, dos mamutes, né? E dos neandertais, né? Que circulavam por aqui. O ano passado saiu um outro artigo, né, no qual eles descobriram vírus viáveis ainda que estavam congelados há mais de 50 mil anos. E o que isso traz para nós, né? Qual que é o problema que está relacionado a isso, na verdade? O problema, pessoal, é que lembra que eu comentei que o vírus da varíola ele está erradicado? Mas será que está mesmo? Será que esse vírus não está congelado em algum cadáver que morreu lá durante a Segunda Guerra e ficou congelado, né? Então, agora com essa questão, né, do aquecimento global, várias regiões no qual o gelo, né, ele permaneceu congelado, né?
durante milhares de anos e agora está descongelando, então ele pode trazer novos vírus. Vírus, né, que circulavam há 30, 50 mil anos e que foram, né, a princípio extintos, né, mas não foram, permaneceram congelados. Mas são vírus para os quais a gente não tem imunidade, né? Então, embora essa descoberta seja para um vírus que infecta a ameba, ela, né, pode refletir, né, no surgimento, né, de vírus que infectam humanos também e que vírus para os quais a gente não tem imunidade. Bom, classificação. Como é que os vírus são classificados? Então, nós temos duas classificações principais, né? Os vírus, eles são divididos entre vírus com genoma RNA e vírus com genoma DNA. Essa é a primeira classificação, essa classificação é muito importante, né? Então, ou o vírus ele vai ter o genoma de DNA ou RNA, nunca ambos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E por que essa classificação é importante, né? Ela é importante porque a gente tem que lembrar onde é que está o DNA no nosso organismo. Se a gente pensar na nossa célula, onde está o nosso DNA? Ele não está lá no núcleo, né? Por que o nosso DNA está lá no núcleo? Porque é lá no núcleo que tem as enzimas necessárias para a replicação do nosso DNA. Consequentemente, um vírus DNA, quando ele penetra numa célula, ele vai ter que chegar lá no núcleo dessa célula para usar essas enzimas e conseguir se replicar. Por sua vez, né, esse DNA nosso, ele é, né, transcrito em RNA, e esse RNA ele sai do núcleo e vai para o citoplasma para ser traduzido em proteínas. Então, os vírus RNA, eles replicam no citoplasma das células. Então, por isso que essa definição ela é muito importante. O outro ponto que está relacionado com essa definição tem a ver com a taxa de erros das enzimas. Então, quem sintetiza DNA ou RNA é uma polimerase. Quem sintetiza DNA é uma DNA polimerase. Quem sintetiza RNA é uma RNA polimerase. A DNA polimerase ela tem uma taxa de erro de cerca de 10 a menos 7. O que significa isso? Significa que ela erra, né? Ela introduz um novo nucleotídeo a cada 10 milhões de pares de base. Então, ela tem uma taxa de erro muito pequena. Por sua vez, a RNA polimerase ela tem uma taxa de erro de 10 a menos 4, né? Ou seja, ela introduz o nucleotídeo de maneira equivocada a cada 10 mil pares de base. E isso faz, consequentemente, que os vírus com genoma RNA eles estejam muito mais suscetíveis a mutações em comparação com os vírus de DNA, né? Então, quem tem vírus de RNA? Dengue, HIV, né? O próprio SARS-CoV-2, né? Vírus da hepatite A, né? E vários outros vírus, né? Rotavírus, norovírus, importantes, né? Tem o genoma de RNA, sofrem mais mutações, né? O vírus da gripe também tem o genoma de RNA, e isso facilita, então, a mutação desse vírus e dificulta o seu controle. Outra denominação muito importante tem a ver com a presença ou ausência de envelope. Isso a gente já consegue ver nos desenhos que estão presentes aqui. Estão vendo que alguns vírus têm um envelope que aparece aqui na extremidade deles, são as glicoproteínas de superfície, né? Por exemplo, aqui ó, o herpes vírus, né? Um vírus grande, vírus DNA, ele tem muitas glicoproteínas diferentes aqui, é um vírus envelopado. Por sua vez, o vírus da poliomielite, esse pequenininho aqui ó, no canto à esquerda, ele é um vírus não envelopado. Por que essa definição é importante? Porque a primeira coisa é que o envelope do vírus, ele não é produzido pelo vírus. O envelope do vírus é um pedacinho da membrana plasmática quando o vírus vai sair da célula. Então, quando o vírus penetra numa célula, ele vai, né, multiplicar o seu genoma, vai produzir as suas proteínas, ele vai montar a partícula viral, e essa partícula viral, quando o vírus está saindo da célula,
ele vai pegar um pedacinho da membrana plasmática para formar um envelope, né? E por que que isso é importante, né? Porque se o envelope do vírus tem a mesma composição da membrana plasmática, isso facilita a entrada desse vírus quando ele vai penetrar numa outra célula, porque a gente está falando da mesma estrutura, né? O envelope vai ter a mesma estrutura da membrana plasmática, né? Por sua vez, o vírus não envelopado, ele não tem, né? Ele é um vírus nu, né? Ele, quando ele é montado na célula, ele é montado, né, o seu genoma, mais a proteína que cobre esse genoma, que a gente chama ela de proteína do capsídeo, né? Então, o seu capsídeo é um vírus nu, ele está pronto para infectar uma célula. Mas ele tem uma vantagem, ele tem uma resistência muito grande no ambiente, né? E por que que ele é mais resistente no ambiente? Porque, embora o vírus envelopado pareça que ele tem uma camada extra, né? Quando ele perde esse envelope, quando ele perde esse envelope, ele não consegue infectar uma célula. E por que que ele não consegue infectar uma célula quando ele perde o envelope? Porque a glicoproteína de superfície que ele precisa para se ligar ao receptor celular está nesse envelope, né? Então, se ele perder o envelope, ele vai ser inativado. Então, por exemplo, agora na pandemia, por que que a gente passava álcool nas mãos? Né? Porque o coronavírus, ele é um vírus envelopado. Então, ao passar álcool nas mãos, eu destruo essa camada do envelope e o vírus não consegue mais se ligar na célula, tá? Por sua vez, os vírus não envelopados, eles são mais resistentes ao álcool. Inclusive, a maioria dos vírus que fazem a rota fecal-oral, né, que são transmitidos pela água, por exemplo, o norovírus, o rotavírus, que causam diarreias em crianças, etc., como eles não têm envelope, eles conseguem resistir ao baixo pH estomacal, né? Então, o fato de não ter envelope dá uma grande resistência. Então, aí nas fezes, e a gente vai contaminar essa água e vai infectar outros hospedeiros, né? Então, nesse período de enchente, por exemplo, é uma grande preocupação são com vírus que são veiculados pela água, porque, né, como inundou tudo, essa água da chuva se mistura com a água de esgoto e as pessoas, elas, né, precisam entrar em contato com essa água, ou porque sua casa foi invadida, ou porque precisam resgatar outras pessoas, então elas estão suscetíveis à infecção por vírus, né, esses vírus que causam a rota fecal-oral. E isso tem uma implicação prática, né, para o dia a dia de vocês também, né? Então, vírus não envelopados, vírus nu, eles têm uma resistência grande no ambiente. Então, vai ser mais difícil de eliminar esse vírus do ambiente, né, em relação ao vírus envelopado, tá? Então, essas duas classificações, elas são importantes. Bom, quem classifica os vírus é o ICTV. O ICTV é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Quem é o presidente do ICTV nesse momento é o professor Murilo Zerbini. Ele é da Universidade Federal de Viçosa, então, pela primeira vez, a gente tem um brasileiro, né, presidindo essa sociedade. E é ela que classifica, ela que dá nome aos vírus, né? Então, nós temos ali mais de 12 mil espécies, esse número aqui está desatualizado, né? Só que só no oceano a gente tem 10 a 30 vírus. Então, a diversidade de vírus no oceano, ela é muito grande. E a grande maioria desses vírus é desconhecido, né? Então, isso faz com que os vírus, eles sejam, né, os seres mais abundantes no oceano. Abundante quanto, professor? Bom, o que os estudos mostram para a gente? Se a gente for lá na praia e pegar 1 ml de água do oceano, a gente vai encontrar em torno de 10 na 5 a 10 na 6 partículas virais por ml de água.
Então, a próxima vez que vocês forem entrar na praia, vocês lembrem disso. Alguns podem pensar, inclusive, eu não vou entrar aí não. O professor falou que tem vírus. E não é pouco, não. É muito vírus. 10^5 a 10^6 vírus por ml de água. Bom, eu posso transformar isso para litro, né? Se eu tenho 10^6 vírus por ml de água, isso dá 10^9 vírus por litro d'água. Tá? Então, a gente consegue calcular a quantidade de vírus que tem no oceano, né? Se eu sei a quantidade de vírus que tem por litro de água, 10^9, agora basta eu multiplicar pelo volume total de água dos oceanos. Então, perguntinha básica para vocês, qual que é o volume total de água nos oceanos? Né? É 1,3 vezes 10^21. Né? Então, existem 1,3 vezes 10^21 litros de água nos oceanos. Né? É muita água. Então, se eu multiplicar 1,3 vezes 10^21 vezes 10^9, a gente vai ter, né, uma massa viral de 10^30. É daqui que saiu esse número de 10^30 vírus. E a grande maioria desses vírus ela é desconhecida. E essa população de vírus ela é tão grande que faz com que a biomassa de vírus no oceano, embora seja um ser invisível, ela seja maior que a biomassa de elefantes. Né? Então, essa biomassa de 10^30, se eu multiplicar aqui vezes 10 a menos 15, eu vou ter uma biomassa de 10^15. Se eu pegar os elefantes, né, sendo muito bonzinho, hoje a população de elefante no mundo ela não chega a 1 milhão de habitantes, mas vamos colocar 1 milhão, dá 10^6, né? Se eu pegar um elefante, os maiores devem pesar em torno de 4, 5 mil, no máximo 6 mil quilos um elefante, né? Mas vamos arredondar para 10 mil quilos, isso dá 10^4. Então, 10^6, que é a população de elefantes, vezes 10^4, dá 10^10. A biomassa de vírus é 10^15. Né? Então, vejam só, um ser microscópio tem uma biomassa maior que o maior mamífero que habita, né, o nosso mundo. Então, isso mostra a importância e a diversidade desses vírus. E grande parte, a grande maioria, 99% desses vírus são desconhecidos. E eles têm um papel fundamental no ciclo de carbono. Então, por exemplo, né, o que eles estão fazendo? O que esse monte de vírus está fazendo no oceano, professor? Bom, eles estão lá participando do ciclo do carbono. Então, eles infectam, né, fitoplânctons, né, e eles lisam esse fitoplâncton, e quando eles lisam, então, né, microalgas e fitoplâncton, eles liberam, então, essas partículas macro-orgânicas, né, para serem usadas por seres superiores. E assim, eles são a base dessa cadeia alimentar no oceano. Né? E um exemplo, né, do papel dos vírus nos oceanos é quando a gente tem aquelas marés vermelhas, né, aquele spring bloom, que é aquela explosão de algas vermelhas. Né? Quem é que controla isso? São os vírus. E aí, eu vou passar a primeira mensagem subliminar da aula para vocês. Então, professor, quando eu tenho uma população, uma determinada espécie, né, se espalhando, como é o caso das algas vermelhas, elas produzem toxinas, elas matam peixes, elas podem matar inclusive o ser humano. Quem controla isso são os vírus, né? Certo? Quer dizer, professor, que quando eu tenho uma espécie que está causando, fazendo mal para o planeta, que são 8 bilhões de pessoas, que está destruindo o ecossistema, quer dizer que os vírus podem vir para acabar com essa espécie? Exatamente. Né? Então, é esse raciocínio que a gente tem que ter. Né? Nos últimos 20 anos, nós tivemos aí 7 epidemias, algumas pandemias, né? E essa frequência ela vem aumentando. Então, começou lá com 2002, 2003, o SARS-CoV-1, 2009, H1N1, 2014, o Ebola na África, 2015, o Zika, 2019, eu pulei aqui 2012, o MERS-CoV, né? Depois, 2019, o SARS-CoV-2 e 2022, o POX.
e agora a gente tem aí o H5N1 batendo na nossa porta, né? Então, essa frequência de epidemias e pandemias por vírus está relacionado com o aumento da população humana, 8 bilhões de pessoas, com essa destruição do meio ambiente, que favorece, então, esses processos de spillover e o aparecimento de novos vírus. Bom, como é que é a estrutura do vírus? A estrutura do vírus é uma estrutura muito simples, né? Ele tem um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, como a gente já mencionou, nunca ambos, né? E esse DNA ou RNA ele é protegido por uma capa proteica que a gente chama de capsídeo. E alguns vírus têm um envelope. Esse envelope, como eu falei, não é produzido pelo vírus, ele é derivado da membrana plasmática do hospedeiro. Essa é a estrutura do vírus, basicamente é isso, né? A gente pode chamar a estrutura formada como essa proteína do capsídeo, geralmente ela está ligada diretamente com o ácido nucleico viral, a gente chama essas duas estruturas de núcleo capsídeo. E alguns vírus têm uma proteína matriz, que é uma proteína que preenche o espaço entre o capsídeo e um envelope. Tá? Então, vamos olhar para uma partícula viral aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o HIV. O HIV, ele carrega duas moléculas de RNA, que aparecem em verde, e algumas proteínas que são necessárias para a sua replicação. O HIV, ele é um retrovírus, né? O retrovírus, ele tem uma particularidade, né? Embora ele tenha o genoma de RNA, quando ele penetra no organismo, ele vai ter que se replicar uma parte no núcleo, uma parte no citoplasma, uma parte no núcleo. E para fazer isso, ele carrega uma enzima chamada transcriptase reversa, que é uma polimerase. Só que é uma polimerase especial. O que ela faz? Ela converte esse DNA, esse RNA viral em DNA. E depois, esse DNA complementar, que a gente chama, ele é inserido no genoma do hospedeiro. O hospedeiro vai carregar esse vírus para o resto da vida e ele vai se comportar como se fosse um gene do hospedeiro, né? Ele vai expressar, né, as proteínas virais, vai produzir novas partículas virais que vão infectar novas células, né? E o termo vírus, que é um termo que vocês vão achar em alguns livros, em algum material didático, significa que é a partícula viral infecciosa, né? Então, é uma partícula viral madura, completa, com todo, né, com o genoma, com todas as proteínas necessárias para replicar, né? É uma partícula com a capacidade infectiva. Então, isso é o termo vírus. Por que esse termo ele existe, ele é importante? Porque como o vírus ele se replica né, ali o seu genoma, ele não vai ser uma partícula completa, ele vai ser uma partícula defectiva. Tá tudo bem aí, pessoal? Apareceu um som aqui. Tá tudo tranquilo aqui, né? Então tá bom. Então vamos lá. Tá? Então ficou claro. Então quando a gente fala de vírus, a gente está falando de uma partícula viral infecciosa completa. Está gravando ainda, né? Processo de gravação está em frente. Vamos lá então. Bom, e olha só que interessante, né? Essa proteína viral, né, que protege o genoma, né, chamada de capsídeo, ela tem que ser metaestável. O que significa isso? Ela tem que ser resistente, estável o suficiente para proteger o genoma quando o vírus está no ambiente, tal, mas quando o vírus penetra na célula, ela tem que ser instável, ela tem que liberar esse genoma. Por isso que a gente chama ela de metaestável, né? E é ela que dá esse formato para o vírus, né? Então, nós temos vírus com formato icosaédrico, nós temos vírus com formato helicoidal, né? Então, por exemplo, o vírus da raiva, ele pertence à família Rhabdoviridae, né? Rábido em latim significa formato de bala, né? Então, quem descobriu esse vírus, quando olhou lá no microscópio eletrônico, ele falou, mas tem um formato de bala aqui, eu vou dar o nome dessa família de Rhabdoviridae, né? E nós temos vírus com estrutura complexa, né? Como os poxvírus, por exemplo, que não tem uma estrutura bem definida. Você olha no microscópio e
várias partículas virais, cada uma com formato diferente. Então, a gente chama isso de estrutura complexa. Quem define essa estrutura é o capsídeo. Então, por exemplo, o vírus Ebola, né? Quando a gente olha ele no microscópio, ele parece uma minhoca, né? Ele é comprido, né? E ele tem essa estrutura helicoidal, né? Então, a gente vai ter o genoma lá de RNA, a proteína do capsídeo protegendo esse genoma, e nós vamos ter um envelope revestindo esse, é um vírus envelopado, né? Portanto. Bom, a gente tem que entender os vírus, né? Os vírus, eles dependem do seu hospedeiro para sobreviver. Se eles forem bem-sucedidos, eles vão matar o seu hospedeiro e vão ser eliminados. Então, não é interessante que os vírus sejam muito virulentos. Ao mesmo tempo, também eles não podem ser muito passivos, né? Porque senão eles vão ser eliminados, né, pelo sistema imune do hospedeiro. Então, essa batalha entre vírus e hospedeiro, a gente chama no processo de coevolução, né? Então, os vírus, eles modificam o organismo, né, passa a produzir anticorpos contra aquelas novas proteínas, o vírus muda de novo, então há um processo de coevolução nesse cenário, né? A tendência é que os vírus que estão bem adaptados a uma espécie, que eles não causem, né, a morte dessa espécie. E isso também explica porque, né, os vírus novos, né, quando a gente é infectado por vírus novos, a gente tem um risco maior, né, de sucumbir a esses vírus, porque são vírus que não estão adaptados ao nosso organismo, ao nosso sistema imune, né? Bom, esse termo replicação em virologia, né, quando a gente fala de replicação lá na biologia, em genética, a gente está falando da replicação do DNA, mas aqui na virologia, quando a gente fala de replicação viral, a gente está falando, né, de todo o processo de replicação do vírus, né? Qual que é o objetivo da replicação? É produzir uma progênie viral viável, né? O vírus, ele quer perpetuar os seus genes, ele quer infectar um novo hospedeiro. Consequência, na maioria das vezes, nenhuma, né? Então, os vírus, eles sempre vão se multiplicar no ambiente hostil, eles têm que vencer as barreiras intrínsecas aqui, por exemplo, nossa pele, o baixo pH estomacal, né? A nossa imunidade inata, a nossa imunidade adquirida. Aqui na nossa imunidade inata, nós temos aqui, por exemplo, interferon, outros componentes, né, na nossa imunidade, o sistema imune, e aqui na imunidade adquirida a gente tem principalmente os anticorpos. Então, o vírus sempre vai se replicar no ambiente hostil, e o objetivo dele é produzir uma progênie viral viável, e a consequência, na maioria das vezes, é nenhuma. Vou dar um exemplo. Em 1995, foi descoberto um vírus, né, um circovírus, né, um anelovírus chamado torquetenovírus, no sangue do doador de sangue japonês, né? Esse vírus, depois se viu que ele está presente em 95%. Então, se a gente coletasse o sangue, nosso sangue aqui, e fizesse o teste aqui, 95% das pessoas, em praticamente todo mundo, a gente ia encontrar esse vírus, né? E esse vírus, ele não está relacionado a nenhuma patogenia até hoje, né? Alguns vírus causam doenças, como as hepatites virais, e alguns vírus causam a morte do hospedeiro, como o HIV. Por que o HIV mata o homem? Porque ele não está adaptado. O HIV, ele foi transmitido através dos primatas lá por volta de 1906, mais ou menos, né? Então, faz pouco tempo que ele está infectando o homem, né? Então, ele ainda tem que evoluir. E nesse grupo aqui, a gente pode colocar o Ebola, a gente pode colocar o SARS-CoV-2, a gente pode colocar a dengue, a gente pode colocar a febre amarela. Todos esses vírus, eles matam o homem porque eles não estão adaptados ainda ao ser humano. É muito provável que daqui algumas centenas, milhares de anos, o HIV não mate mais o homem. O homem vai estar adaptado a esse vírus. Mas isso é um processo de coevolução vírus-hospedeiro. Alguns conceitos, né, importantes, então, a infecção produtiva é aquela que produz a progênie viral viável. Infecção abortiva significa que o ciclo replicativo foi interrompido. Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles é a presença do receptor, né? Então, para a gente falar que uma célula é suscetível a vírus, ela precisa ter o receptor para que o vírus se ligue e entre na célula. Mas não basta ele ter o receptor. Esse vírus tem que estar adaptado às enzimas, né,
que estão lá presentes. E isso a gente chama de permissividade, né? Então, precisa ter as enzimas para os quais o vírus está adaptado para ele conseguir replicar na célula. Vamos dar um exemplo prático que vai facilitar o entendimento em relação a isso, né? Então, por exemplo, existe um herpes vírus que infecta bovino chamado, né, herpes vírus bovino tipo 1, né? É um vírus que causa IBR, é uma doença importante em bovinos. Essa doença ela vem sendo erradicada em alguns países da Europa. Quando você está erradicando o vírus, você precisa saber quem são os hospedeiros, os potenciais hospedeiros reservatórios desse vírus, né? Então, para saber isso, eles fizeram um experimento. Eles pegaram, então, esse vírus de bovino, o herpes vírus bovino tipo 1, e infectaram cabras, ovelhas, veados vermelhos e rena. Eles queriam saber se quais dessas espécies poderiam servir de reservatório para o vírus. E viram que somente cabra e ovelha podem servir de reservatório. Por quê? Porque, embora veados vermelhos e renas foram, né, infectados, o vírus não conseguiu replicar nessas espécies, porque falta, né, ele não está adaptado à enzima dessas espécies. Por sua vez, cabras e ovelhas, além da resposta primária, houve uma resposta sorológica, ou seja, a produção de anticorpos, e como é um herpes vírus, né, ele fez latência e pôde ser reativado, né? Então, aqui a gente aprende uma lição importante, que os receptores, então, né, eles são fundamentais. É eles que conferem essa característica dos vírus de serem espécie específica. Vamos dar um outro exemplo que está relacionado com esse vírus H5N1, que tem colocado, né, todo mundo alerta em relação a uma provável, né, nova pandemia. Então, os vírus que infectam aves, né, na verdade, os vírus influenza, eles usam um receptor chamado ácido ciálico galactose, né? Então, é um receptor que está presente em todas as células e ele é formado por essas duas moléculas, de ácido ciálico mais galactose. E essas duas moléculas, elas se ligam de maneiras diferentes conforme a espécie. Por exemplo, em aves, o carbono 2 se liga ao carbono 3, o carbono 2 do ácido ciálico se liga ao carbono 3, então uma ligação alfa 2,3. Em humanos, essa ligação é um pouco diferente, né? É do tipo alfa 2,6. Então, essa molécula de galactose ela se dobra um pouquinho, né, para que o carbono 2 possa se ligar ao carbono 6. E essa pequena diferença na conformação dessa molécula faz com que vírus de aves tenham dificuldade de infectar diretamente humanos, o que é uma coisa boa. E isso talvez seja o motivo porque até hoje a gente não teve ainda uma pandemia por H5N1. Mas, por sua vez, algumas espécies, como é o caso dos suínos, possuem ambos os tipos de receptores. Então, isso significa que ele pode se infectar com vírus de aves e com vírus de humano, e servir como uma panela de mistura, entre aspas, para o vírus da gripe e dar origem a um vírus pandêmico. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2009, né, quando a gente teve aquela pandemia de H1N1, que foi chamada de gripe suína. E por que ela foi chamada de gripe suína? Porque o vírus passou, né, pelo suíno, se adaptou e conseguiu, então, infectar diretamente humanos. Bom, vamos falar, então, né, dos processos de replicação viral. Então, nós temos aí 7 etapas da replicação, a gente vai ver cada uma delas, né? Elas são divididas na dissorção, penetração, desnudamento, expressão gênica, replicação do genoma, montagem. Opa, vocês estão me escutando aí, pessoal? Eu fiquei mudo aí muito tempo? Ou foi só agora? Ah, voltou agora, né? Pouco tempo. Tá bem. Vou voltar. Beleza. Então,
vou voltar aqui no slide anterior. Vocês pegaram essa questão aqui do ácido ciálico galactose? Essa parte aqui do ácido ciálico galactose, vocês pegaram? Sim? Tá bem, Eduardo, obrigado. Então tá, então o receptor, né, ele é importante, é ele que dá essa característica dos vírus de serem espécie específica. Então o vírus ele precisa de determinado receptor celular para conseguir se ligar e penetrar na célula, né? E aí a gente vai ver cada uma das etapas da replicação viral: a dissorção, penetração, desnudamento, expressão gênica, replicação do genoma, montagem e liberação. Né? Então, durante o processo de replicação, da mesma maneira que a gente faz uma curva de crescimento bacteriano, a gente também pode fazer uma curva de replicação viral, né? No qual vai ter um período ali de eclipse, onde os vírus vão estar se replicando e produzindo proteínas virais, e aí a gente vai ter uma etapa logarítmica, e à medida que os vírus infectem todas as células, ele vai atingir um platô, e à medida que as células vão morrendo, esse número de partículas virais vai diminuindo, né? Esse processo de replicação do vírus in vitro, né? Então, o vírus, a partir de uma célula, ele infecta duas, que infecta quatro, e assim ele vai espalhando esse processo de infecção. E quando a gente olha, né, para o cultivo celular, né, a gente consegue observar, né, se o vírus seria um vírus lítico, a presença de uma placa viral. Isso a gente chama de efeito citopático do vírus, né? Aqui, né, à direita ela está corada, né, a gente consegue, então todas essas células que se coraram estão infectadas com o vírus, né? A gente percebe isso também quem tem herpes labial, né, que a partir daquelas vesículas rapidamente formam uma ferida, né? Isso está relacionado com a capacidade, né, do vírus se replicar. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é uma gravação de 15 horas, eu vou deixar passando aqui, né? E vai mostrar essa destruição da monocamada de célula. Vou dar o play aqui. É claro que é um vídeo de 15 horas, mas ele está acelerado, né, pessoal? Então, vejam que rapidamente, né, essa monocamada de células, ela é completamente, né, destruída pelo vírus, né? Então, é isso que acontece muitas vezes no nosso organismo, né? Então, os vírus, eles têm essa incrível capacidade de causar a lise das células. Bom, começando então com o processo de adsorção. A adsorção é a primeira etapa, né? Ela está relacionada então com essa ligação das proteínas virais, que podem ser proteínas do capsídeo, no caso dos vírus nu, ou as glicoproteínas de superfície do vírus envelopado, que vão se ligar ao receptor celular. E que receptor celular que é esse? As diferentes, né, proteínas que os vírus usam para se ligar com outros componentes, por exemplo, do sistema imune, para receber nutrientes, né? Então, esses receptores, eles estão lá na célula e eles têm diferentes funções. Então, o vírus, ele se adapta e se liga a determinado receptor e consegue, então, penetrar na célula, né? Alguns vírus vão ter receptores específicos e outros vão ter receptores, né, receptores alternativos, né? Então, olha só um exemplo, né? Vamos dar um exemplo do HIV. O HIV, ele usa duas glicoproteínas de superfície, chamadas GP120 e GP41. Elas formam um complexo que vai se ligar ao receptor CD4. Esse receptor só está presente em linfócitos TCD4, né? E, além disso, ele usa os correceptores de quimiocina, né? Então, aqui em amarelo, aqui em roxo, a gente tem, né, aqui a membrana plasmática e o receptor celular em amarelo. E ele vai, né, o vírus vai se ligar usando, então, essas duas glicoproteínas de superfície, que é a GP120 e a GP41, para se ligar ao receptor amarelo. E em verde aqui nós temos os correceptores de quimiocina, né? Isso é muito importante, pessoal, né? Vocês já ouviram falar que 6 pessoas já foram curadas do HIV? Alguém já ouviu falar aqui? Vou parar aqui, porque isso é importante. Bom, 6 pessoas já foram curadas, né, do HIV. Como é que essas pessoas elas foram curadas, né? Elas foram curadas baseada nessa questão do correceptor de quimiocina aqui, ó.
tá aqui, tá apresentando aqui, deixa eu mostrar aqui em detalhes esse correceptor de quimiocina. Então, para essas pessoas conseguirem ser curadas, na verdade, por que só 6? Né? Porque todas elas tinham, né, tinham leucemia, né? E precisavam de transplante de medula, né? A grande questão é que um médico alemão que tratou o primeiro paciente de Berlim, ele teve uma ideia, ele falou, bom, eu vou ter que fazer o transplante de medula, então, além de conseguir achar uma pessoa que seja compatível, eu vou achar uma pessoa que tenha uma mutação nesse correceptor de quimiocina para que a pessoa seja resistente à infecção por HIV. E foi isso que ele fez, né? E por que ele conseguiu fazer isso só agora, na verdade, isso lá em 2015, 2016? Porque a gente levou todo esse tempo para ter um banco bem expressivo de doadores de medula e ele conseguir achar uma pessoa que tinha essa mutação, né? E depois disso, mais 5 pessoas já foram curadas. É claro que isso é um processo, ninguém vai fazer um transplante de medula, é algo que você pode morrer, né? Um tratamento muito complexo, geralmente só se faz em pessoas que têm câncer, né? E como é que eles descobriram isso, né? O papel desse correceptor, né? Eles descobriram isso estudando, então, mulheres na África em regiões onde 60, né, às vezes 60, 70% da população era HIV positiva, e essas mulheres faziam sexo desprotegido com homens HIV positivo e não se infectavam. E eles começaram a estudar essas mulheres e eles descobriram, então, que mulheres e outras pessoas que têm mutações nesses correceptores de quimiocina são refratárias à infecção pelo HIV, elas não conseguem se infectar. Então, baseado nesse conhecimento, foi assim que se conseguiu curar essas 6 pessoas, né? E também baseado nesse conhecimento, tem o caso, né, de um pesquisador chinês que tinha uma mulher que era HIV positiva e ela queria, né, ter um filho que fosse HIV negativo, e aí o pesquisador foi ajudá-la, então ele fez lá a fertilização in vitro, ele pegou os embriões, modificou esses embriões para que esses embriões, então, fossem refratários à infecção pelo HIV, implantou esses embriões na mulher e a mulher teve gêmeos, né? Só que o que ele fez, na verdade, é antiético, porque ninguém sabe o que esse tipo de alteração pode causar nessas crianças. Essas crianças estão sendo acompanhadas, esse pesquisador ele foi preso e etc. Né? Mas também tem esse caso que teve uma grande repercussão mundial. Né? E tudo está baseado nesse processo simples, né? Nesse processo simples da dissorção do vírus à célula. Então vejam como esse conhecimento é importante. Bom, depois que o vírus ele se liga ao receptor celular, ele tem que atravessar a membrana plasmática, a gente chama isso de penetração. Lembrando que os vírus envelopados, né? O envelope, então, ele é um pedacinho da membrana plasmática, vai acontecer um processo de fusão e o vírus vai atravessar a membrana plasmática para chegar aqui no citoplasma, né? Se for um vírus DNA, ele ainda tem que atravessar lá o poro nuclear para chegar no núcleo da célula. Depois que ele penetrar na célula, ele tem que sofrer o desnudamento. O que é sofrer o desnudamento? É perder o capsídeo, né? Para que o genoma viral, seja de RNA ou DNA, esteja disponível para as enzimas celulares ou enzimas virais fazerem a replicação desse genoma. Esse genoma, só que aí a gente tem um parênteses em relação aos vírus, né? A gente tem diferentes tipos de genoma. Além da gente ter genoma DNA ou RNA, esse genoma pode ser linear, circular, segmentado. Se for um genoma de RNA e esse RNA tiver no mesmo sentido do RNA mensageiro, ou seja, ele já está pronto para ser traduzido em proteínas, a gente chama isso de polaridade positiva. Se ele tiver no sentido inverso, é polaridade negativa. Temos também vírus com RNA fita dupla e vírus com um genoma DNA fita dupla parcial, que é o caso do vírus da hepatite B. Vamos ver, então, esses tipos de genoma. Então, Baltimore, lá em 1975, ele fez essa classificação, ele ganhou o prêmio Nobel, né, porque ele descobriu, né, que o vírus da hepatite B, embora seja um vírus DNA, ele carrega uma transcriptase reversa, né,
e foi ele que descobriu, né, que o DNA pode dar origem a RNA, dar origem a RNA, que pode dar, né, pelo dogma da biologia molecular, da biologia que nós temos, né? DNA dá origem a RNA, que dá origem a proteínas. Com essa descoberta de Baltimore, ele quebrou esse dogma. Ele mostrou, por exemplo, no vírus da hepatite B, que o DNA pode dar origem a RNA a partir da enzima, né, da transcriptase reversa que esse vírus carrega. E ele montou esse mapa para mostrar que, independente do tipo de genoma viral, todos eles têm que chegar a um denominador comum, que é o RNA mensageiro. Então, por isso que alguns autores, né, chamam os vírus de parasitas da síntese proteica da célula, né? Então, o vírus ele precisa, então, da célula para produzir suas proteínas e conseguir, então, montar os seus genomas. Bom, que tipo de genoma viral, né, vai sair, né, que tipo de produto gênico, né, os vírus vão produzir? Genes que estão relacionados à replicação do genoma, à montagem e empacotamento do genoma, à regulação do ciclo de replicação, a modulação, né, de defesa do hospedeiro e a disseminação para outras células. Os vírus, como eles são parasitas das células, eles não vão precisar, né, produzir nada relacionado à produção de energia ou síntese de proteína, porque ele vai usar isso da célula. Bom, se a gente pensar nos vírus DNA, como eu falei, a maioria vai replicar no núcleo da célula e a grande maioria é DNA fita dupla. Mas nós temos vírus DNA fita simples e um genoma parcialmente duplo. Tem exceções, professor? Tem. Por exemplo, o pox vírus, o vírus da peste suína africana, o mimivírus, são vírus que conseguem replicar no citoplasma da célula. Eles não, embora eles sejam vírus DNA, eles não precisam no núcleo. Por que eles não precisam no núcleo? Porque eles levam, então, as enzimas necessárias para a replicação no citoplasma. Então, consequentemente, são vírus com genoma grande, que expressam um grande número de enzimas e proteínas virais, e por isso eles têm essa independência. Mas, sempre quando a gente falar de vírus DNA, vocês vão, né, relacionar o vírus DNA com a replicação no núcleo da célula. Claro que as exceções são importantes, elas geralmente aparecem em concurso público, em provas, já fica a dica. Bom, começando então com o genoma DNA fita dupla, né? Então ele vai se comportar como se fosse um gene, ele vai ser transcrito em RNA, esse RNA vai ser traduzido em proteínas. Ao mesmo tempo, esse genoma vai ser copiado e essas cópias do genoma e mais proteínas virais vão ser montadas numa nova partícula. Esses vírus vão utilizar a DNA polimerase viral, se for vírus grande, como adenovírus, herpes vírus, e se for vírus pequeno, como polioma e papiloma, vai usar a DNA polimerase do hospedeiro. Eles vão produzir proteínas estruturais, que são aquelas proteínas que vão fazer parte da estrutura do vírus, e proteínas não estruturais, que são enzimas que irão replicar, né, fazer a replicação, processo de replicação do genoma. Se o vírus é um vírus DNA fita simples, né, ele primeiro tem que ser replicado em fita dupla, e isso vai ser feito pela DNA polimerase do hospedeiro, e depois ele vai ser transcrito e traduzido, e depois vai montar a sua partícula viral, né? Ele também vai codificar proteínas estruturais e não estruturais. Exemplo de vírus DNA fita simples é o torquetenovírus que eu falei para vocês, parvovírus também. E o vírus tem um genoma com vírus parcialmente duplo, é um vírus muito importante para nós, que é o vírus da hepatite B. Embora ele seja um vírus DNA, ele carrega uma transcriptase reversa. Por que ele carrega uma transcriptase reversa? Porque o genoma dele, que é DNA parcial, na verdade, ele carrega colado aqui com ele essa transcriptase reversa. Quando ele penetra, ele vai lá para o núcleo, ele vai completar a síntese desse genoma, ele vai ser transcrito, né, e traduzido em proteínas, e ao mesmo tempo ele vai usar essa transcriptase reversa, essa polimerase que ele carrega, para pegar o RNA viral e fazer cópias desse DNA. E essa transcriptase, ela também começa a fazer a fita dupla, né, só que o vírus ele sai da célula antes de completar a cópia dessa fita dupla, e por isso que ele fica com o genoma parcial. Então, embora seja um vírus DNA, ele também replica parte no núcleo e parte no citoplasma, e foi conhecimento desse vírus que quebrou o dogma da biologia,
O único vírus conhecido que faz isso é o vírus da hepatite B. E os vírus RNA? Bom, os vírus RNA, por sua vez, né, eles vão replicar no citoplasma da célula, né? Há exceções, professor, também há exceção. O vírus influenza, por exemplo, é um vírus que tem que ir no núcleo da célula. O bornavírus é outra exceção. E os retrovírus, que são vírus RNA, mas que também replicam no núcleo da célula, né? Então, os vírus RNA, como eles vão no núcleo, obrigatoriamente eles têm que carregar uma polimerase. Então, todo vírus RNA vai carregar uma polimerase que vai copiar esse genoma para expressar ele no citoplasma da célula. É essa polimerase que vai fazer a cópia do genoma e produzir o RNA mensageiro viral, que vai ser traduzido em proteínas, né, pelos ribossomos da célula para montar novas partículas virais. Os vírus que têm a polaridade positiva, ou seja, no qual o RNA viral está no mesmo sentido do RNA mensageiro, eles já estão prontos para serem traduzidos em proteína. Então, teoricamente, se eu pegar esse genoma e infectar numa célula, esse genoma dá origem a uma partícula viral. E por isso que a gente chama ele de genoma infeccioso. Nós também temos vírus RNA fita simples negativo, RNA fita dupla e os retrovírus, que é um vírus RNA com intermediário de DNA. Vamos ver como cada um desses vírus replicam, né? Então, os vírus RNA polaridade positiva, eles já estão no mesmo sentido do RNA mensageiro. Eles vão ser traduzidos em proteínas, eles vão cair lá e já vão ser traduzidos em proteínas. Ao mesmo tempo, a RNA polimerase viral, ela vai fazer cópias do genoma. Essas proteínas virais mais cópias do genoma vão dar origem a novas partículas, né? Esse vírus vai produzir, ele vai codificar todo o genoma viral de uma única vez, que vai produzir uma poliproteína. Por que o vírus faz isso? Para ele ser rápido, né? Então, diferente de nós, né? Nós, por exemplo, a célula diz, eu preciso de tal enzima. Então, aquele gene relacionado àquela enzima vai ser expresso, ele vai ser expresso para dar origem àquela enzima. O vírus não, ele pega todo o seu genoma, expressa todo o seu genoma e multiplica todo o seu genoma de uma vez. Por que ele faz isso? Para ganhar tempo, para ser mais rápido nesse processo, né? Então, ele vai originar, né, uma órfide única e longa, né? Então, uma região que codifica vários genes de uma vez, ele vai copiar todo o seu genoma. Esse genoma ele vai dar origem a uma poliproteína, né? E depois essa poliproteína vai ser clivada por proteases celulares e virais para dar origem nas proteínas individuais. E ele vai carregar essa RNA polimerase. E olha só quantos vírus importantes replicam dessa maneira, né? Os coronavírus, os flavivírus, né, que inclui aí febre amarela, dengue, zika vírus, hepatite C, os picornavírus, que causam aí, a febre aftosa, a rinovírus, que é o principal vírus que causa resfriado na gente, os entrovírus, né, os togavírus e vírus da hepatite E replicam dessa maneira. E se o vírus tiver a polaridade negativa, né? Quer dizer, ele é RNA, mas ele está no sentido invertido ao RNA mensageiro. Então, primeiro ele tem que ser replicado pela polimerase viral, para depois ser traduzido em proteínas. Ao mesmo tempo, essa polimerase vai fazer cópias do genoma para ser montado numa nova partícula. Eu comentei para vocês do vírus influenza, que embora ele seja RNA, ele tem que ir no núcleo para pegar, então, o CAP e a cauda de poliar. Então, ele é uma exceção, assim como um bornavírus. Então, os vírus influenza, os paramyxovírus, olha só, para-influenza, sarampo, né? O pessoal da enfermagem, depois a gente vai falar com detalhes sobre esse vírus, né? O vírus da raiva, que é um vírus importante para todo mundo, também tem polaridade negativa. O ebola vírus também tem polaridade negativa. E nós temos genoma DNA RNA fita dupla, né? É o caso, né, dos vírus da família Helviridae, que tem o rotavírus, que é o principal causador de diarreia em crianças. Então, esse vírus também vai ser replicado e traduzido em proteínas. Ao mesmo tempo, né, a polimerase viral vai fazer cópias do genoma para empacotar em novas partículas, né? Ele também é um vírus segmentado, assim como o vírus influenza. E, por fim, né, os retrovírus, então, embora seja um vírus RNA, ele vai replicar parte no citoplasma e parte no núcleo. Então, ele vai carregar uma polimerase chamada transcriptase reversa, ela vai pegar esse RNA, vai converter no intermediário de DNA, e esse DNA vai ser inserido, né,
no genoma do hospedeiro, a gente vai passar a chamar ele de provírus, e esse provírus vai, então, transcrever os genes que vão ser traduzidos em proteínas virais, ao mesmo tempo vão se fazer cópias do genoma que vão ser empacotados para formar novas partículas, além das cópias, né, do genoma, ele vai carregar também a transcriptase reversa, uma integrase e uma protease, e os representantes da família retrovirídeo, HIV e HTLV. Bom, depois que o vírus produziu as partículas, né, cópias do seu genoma e proteínas virais, ele vai montar a partícula viral. Essa partícula viral, se for um vírus nu, ele já está pronto para sair e infectar novas células. Se for um vírus envelopado, ele vai sair, vai pegar um pedacinho do envelope da célula, né? E como eu falei também, né, alguns vírus podem serem montados sem uma parte do genoma ou sem uma proteína essencial, e a gente chama isso de partícula defectiva. Isso acontece porque o vírus dá origem a milhares de partículas virais e algumas dessas partículas podem ser defectivas. Então, para finalizar a aula, vamos ver um vídeo que vai facilitar nosso entendimento sobre esse processo de replicação da partícula viral. Então, vamos lá. Então, esse é um vírus que fala sobre a replicação do HIV. O HIV, ele é um retrovírus, né, que vai infectar os linfócitos TCD4. Né? Por que ele vai infectar os linfócitos TCD4? Porque são esses linfócitos que têm o receptor aqui CD4 em amarelo. Ó. Então, aqui nós temos o receptor CD4 e os correceptores de quimiocina. Ó. Então, é um vírus envelopado que usa duas glicoproteínas, a GP140 e a GP120, GP141 e GP120, elas vão se ligar ao receptor CD4. Então, esse processo de ligação da proteína viral com o receptor celular, a gente chama de adsorção. Ó, houve a ligação, né? Os correceptores, eles foram importantes nesse processo, e agora vai acontecer, então, a fusão, né? Já que o envelope viral, ele é um pedaço da membrana plasmática, portanto, é a mesma estrutura, essas duas estruturas vão se fusionar. Ó, vai acontecer o processo de fusão, né? E imediatamente acontece, então, a penetração, ó, atravessou a membrana plasmática e o desnudamento. E aí o HIV carrega duas moléculas de RNA, a integrase, a protease e a transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa faz? Ela é uma polimerase, ela vai pegar, então, o genoma viral, que é RNA, e ela vai copiar esse genoma de RNA, é um RNA fita simples, ela vai fazer a cópia em DNA. Ela vai fazer a cópia do genoma e, ao mesmo tempo, ela também faz a fita dupla. Ó. Então, ela copia a fita simples e faz a fita dupla. E aí, a integrase, que é outra enzima que o vírus carrega, vai transformar as extremidades em extremidade coesiva, vai fazer um corte ali, vai atravessar o poro nuclear e vai lá no genoma do hospedeiro fazer a inserção do genoma no genoma do hospedeiro. E inseriu esse DNA complementar ao genoma do hospedeiro. A partir desse momento, ele se comporta como se fosse um gene do hospedeiro. Ele vai produzir, então, um RNA, ó, esse RNA policistrônico, esse RNA vai sair lá no citoplasma e vai ser lido pelos ribossomos e produzir uma poliproteína. Produziu a poliproteína viral. E aí, vocês lembram que o vírus carrega ainda uma protease viral que vai clivar essa poliproteína para dar origem às proteínas virais individuais.
e aí ele vai pegar essas proteínas e cópias do genoma, vai montar numa nova partícula viral, vai formar o capsídeo, e quando ele for sair da célula, ele vai pegar um pedacinho da membrana plasmática para formar o envelope. E é assim que o vírus replica. Então, cada linfócito T vai produzir milhares de partículas virais que vão infectar novos linfócitos, né? É assim que o vírus ele permanece no hospedeiro, né? Mas hoje, né, a gente está há 40 anos estudando HIV e a gente, né, nesse período conseguiu desenvolver antivirais que, por exemplo, impede o processo de adsorção, inibem a transcriptase reversa, esses são análogos de nucleosídeo, ou bloqueiam diretamente a transcriptase reversa. Outros antivirais agem evitando a inserção do genoma viral no hospedeiro. E nós também temos antivirais que bloqueiam a ação das proteases. Então, a gente precisa de diferentes mecanismos de ação, de antivirais com diferentes mecanismos de ação para conseguir diminuir esse processo de replicação viral. Com o tempo, né, a pessoa que é HIV positiva, ela tem que trocar o princípio ativo do medicamento para não criar resistência. Então, para finalizar a aula de hoje, nós vimos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que a maioria não causa dano à célula, que são muito pequenos, né, não visíveis ao microscópio óptico, a gente só consegue visualizar o vírus usando o microscópio eletrônico, que a estrutura dele é muito simples. Tem um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, que é envolto por uma proteína chamada capsídeo, e alguns vírus têm envelope. Nós vimos que os vírus são espécie específica e essa especificidade é dada pela presença do receptor. Né? Nós vimos que as 7 etapas da replicação, adsorção, penetração, desnudamento, expressão gênica, replicação, montagem e liberação. Nós vimos que o vírus é uma partícula viral infecciosa. Nós vimos que os vírus DNA, na sua maioria, são fita dupla e replicam no núcleo, e a gente falou de 3 exceções. Eu falei do poxvírus, eu falei do vírus da peste suína africana e eu falei dos mimivírus. Nós vimos que os vírus RNA, a maioria é fita simples e replicam no citoplasma. Eu falei de 3 exceções também. Eu falei do vírus influenza, eu falei do bornavírus e falei dos retrovírus. Nós vimos que o RNA mensageiro é uma molécula comum a todos os tipos de genomas virais, que os vírus de RNA polaridade positiva, que estão no mesmo sentido do RNA, do RNA mensageiro, são chamados de genoma infecciosos, que o envelope ele não é produzido pelo vírus, ele é adquirido da membrana plasmática, que a transcriptase reversa é a RNA polimerase viral dependente de RNA viral que produz, então, o DNA proviral, né? E esse provírus é o retrovírus integrado no genoma da célula. Aqui estão as sugestões de leitura da meia-noite às 6. E para fechar, vejam esse artigo aqui de 2007, né? 15 anos antes do POC, né, do monkeypox surgir como uma emergência, né, global, né? Então, há 15 anos atrás já tinha virologista, né, alertando para o risco, né, do monkeypox surgir como, né? Então a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer. É o mesmo caso do H5N1. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, né? Amanhã, pessoal da zootecnia, a gente ainda vai ter aula online em função das adversidades. Hoje, inclusive, a gente ficou sem um sistema aí, né? Se houver alguma modificação nesse sentido, eu volto a avisar vocês. Vamos fazer a chamada, então, hoje é dia 2 de maio. Vamos ver aí a Beatriz. A Beatriz está. A Eduarda está. Nós temos 2 Eduardas, a Creme e a Weber, ambas. O Gustavo está presente, o Gustavo Henrique Daut. Gustavo não. O João Vitor está presente. João Vitor está presente. A Juliana não está presente. A Larana também não. A Luana também não. O Lucas também não. O Luiz Felipe
Luiz Felipe. A Larana está na estação sem conexão de internet. Tudo bem, essa aula vai ficar gravada, eles podem assistir as aulas depois. O Luiz Felipe não está presente. A Maria Luísa está presente. O Matheus Rosa está presente. A Natália está presente. O Pedro Neto está presente. O Felipe, o Vitor. É isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? O Lucas está encantado e não sabemos como ele está, tá? Provavelmente sem internet. Tudo bem. Pois eu vejo essa questão das faltas aqui para essas pessoas que não puderam assistir a aula hoje, mas de qualquer maneira, essa aula ela vai ficar gravada, né? Assim que o link da gravação ele se tornar disponível aqui, eu envio para todos vocês e eu vou compartilhar também com o pessoal da enfermagem que não pôde ter aula hoje de manhã em função do sistema. Tá ok? Eu agradeço aí a atenção de vocês e nos encontramos amanhã novamente às 9 horas, pode ser, pessoal? Ao invés de ser 8h30, pode ser às 9 amanhã? Para a gente ter nossa segunda aula, tá? Então, amanhã às 9 horas. Maravilha, então. Até amanhã. Tchau, tchau. Essa aula vai estar disponível no Moodle para vocês também. Beleza.